Fala moçada, boa tarde, tudo bem com vocês? Jailson aqui mais uma vez e hoje estou trazendo um convidado especial aqui, Mano Elias, e nós iremos... Tamo junto. O Mano Elias, ele é um conhecido aí para aqueles que conhecem ele, no meio dele não é um popular, mas um camarada que está muito ligado na política, então nós resolvemos nos reunir para poder falarmos hoje um pouco a respeito da atualidade aí do nosso país, onde nós vivemos dias difíceis, né, relacionados à política. Na verdade, sempre tivemos, mas nunca como hoje. E aí hoje eu resolvi convidar o Mano aqui para poder a gente estar trazendo um debate importante para a sociedade brasileira e gostaria que vocês assimilassem da melhor maneira possível tudo que nós iremos falarmos, entendeu? Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a ficar até o final do vídeo, vai ser muito interessante. E no final, deixa aí teu feedback, não esqueça de comentar, compartilhar, deixar aquele teu feedback e compartilhar, né, para que o canal venha a crescer a cada dia mais. Então, Elias, o que você pode nos dizer a princípio assim com relação ao panorama político que o Brasil vive, sabendo que nós já vivemos outros momentos que foi difícil, mas certamente acredito que um momento político pior do que o que nós temos agora, a gente nunca teve, né? Não. Eu quero agradecer o convite aí, entendeu? Eu queria dizer o seguinte, que nós nunca, como você mesmo falou, a gente nunca viveu um momento tão difícil, entendeu? Na política atual, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Porque o povo acreditou muito nesse governo, depositou muita ficha nele. E hoje tudo que a gente está vendo aí é um negacionismo terrível, as coisas estão fugindo do controle. Enquanto a gente fica lutando pela ciência, as pessoas estão lutando para defender a ciência, um governo fica pregando contra a ciência, então está muito difícil a situação. Hoje estamos beirando já 1 milhão de mortos e nós sabemos muito bem que essa situação poderia ser evitada se o presidente tivesse tomado as atitudes corretas, entendeu? Exato. Que os outros países tomou, nossa economia estaria já de boa, entendeu? Não estaria nessa situação que está. Eu acredito que nem metade de pessoas teria morrido se tivesse tomado as atitudes corretas, mas ele preferiu o lado mais difícil, entendeu? E mais incoerente. E a situação fugiu do controle e está nessa situação que está. Eu duvido que você que está do outro lado aí, se não tem um parente seu ou alguém conhecido que já morreu de Covid, um amigo, sempre tem, entendeu? E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se tivesse tomado as atitudes corretas, tivesse levado as coisas a sério, entendeu? Então é lamentável a situação que nós estamos vivendo no país hoje. E uma coisa interessante, como você falou aí, essa situação caótica, o próprio governo ele incentiva esse negacionismo e o que é pior, pessoas por terem acreditado vão de encontro a isso. E nessa de ir de encontro a isso, muitas pessoas perderam pais, outros perderam filhos, porque seguindo essas orientações. Mas eu particularmente eu acho inacreditável. Como é que pode tem pessoas inteligentes, gente, que tá acreditando nessas coisas, acreditando no negacionismo, acreditando em coisas que a ciência é contra, entendeu? Não dá para entender. Não dá para entender como é que essas pessoas... Olha, hoje em dia, por exemplo, você vai para o cenário econômico, o cenário nosso do Brasil. Hoje, o brasileiro está cada vez mais, o dia que está passando, está comendo menos carne. A carne está um valor absurdo, entendeu? E a gente tem que fazer o quê? Tem que estar comendo os alimentos mais baratos, linguiça, ovo, frango, que é o que está mais em conta, porque a carne, o valor tá um absurdo, entendeu? E que o pessoal vai falar, o culpado da carne tá assim, é porque vai inventar 1 milhão de desculpas, mas a realidade, gente, é que o governo não está fazendo nada para poder frear o aumento do dólar, entendeu? Então, quando o dólar sobe, tudo sobe junto. Infelizmente, se continuar essas coisas, ele não fazer uma política correta para poder o dólar baixar, vai chegar uma hora que nem linguiça, nem um frango a gente vai poder comer. Infelizmente, a realidade é essa. Mas aí tem uma questão. O ministro da Economia, que foi colocado aí como sendo o posto Ipiranga do presidente atual,
que seria o camarada que viria para poder criar e elaborar planos para poder ser a favor do país. Então agora ele não criou plano nenhum que realmente favorecesse o país. Nenhum. A mesma mídia que critica o Bolsonaro, que é no caso a Globo, que ela critica muito o nosso presidente, embora eu não tenha votado nele, mas ele é meu presidente. Aqui tem um mano aqui também que daqui a pouco eu gostaria de deixar a participação dele também. Ah, eu tô fora, Rogerinho. Aí, ó. Aí, dá um tchau pra vocês aí. Esse aqui não votou nele também não, né? Então o que acontece? A mesma mídia que critica, porque a Record, Bandeirante, SBT, Rede TV, tudo demandaram para o lado do presidente para defendê-lo cegamente, a Jovem Pan, etc. A Globo não, a Globo ficou naquela guerrinha com ele. No entanto, a mesma Globo que critica o presidente, ela não critica o Paulo Guedes. O que tu tem a dizer? Porque Paulo Guedes não fez nada pelo país, não faz. A Globo mete o pau no Bolsonaro, mas não mete o pau nele, porque ela tem interesse no que ele faz. Sim. O que eu tenho que dizer é o seguinte: infelizmente a soberania do Brasil está sendo jogada para escanteio há muito tempo. Isso não é de agora, a gente sabe disso. Esse tal de Paulo Guedes aí, esse ministro aí que na realidade ele tá lá exatamente para fazer os interesses da grande corporações internacionais, ele não tá nem aí para pobre, rapaz. Ele foi colocar, esse cara ele é um neoliberal, mas é um neoliberal ultrapassado. Você vê que ele aplicou essas coisas que ele quer aplicar aqui no Brasil, que algumas coisas ele não conseguiu, aplicou lá no Chile. E hoje faliu o país. Hoje é o país que tem o maior índice de velhinhos se suicidando. Por quê? Porque lá foi aplicada a previdência lá, social, lá igual ele quer aplicar aqui, privada. Exatamente. E hoje os velhinhos trabalharam a vida toda e quando chegaram para se aposentar, muitos deles não ganhavam nem o equivalente a meio salário. Muitos se suicidaram. Ele quer implantar essa mesma situação aqui. Ele quer que a escola seja tudo privada. Ele quer que seja privatizado até o nosso SUS, cara. Entendeu? E ele quer isso aí, mas só que se conseguir ele botar em ação isso aí nós tá lascado. Porque enquanto nós estamos brigando com esse camarada lá na presidência lá, Bolsonaro, que não está fazendo quase nada pelo país, ele está conseguindo passar o que ele quer, entendeu? Ele está privatizando o Brasil. E eu fico bolado o seguinte, injuriado, porque esses mesmos bolsonaristas ficam defendendo ele com esse dente, contra a China, contra essa briga ideológica, muitas estatais vão ficar sendo vendidas, são os chineses que estão comprando. Você tá entendendo, meu irmão? É desse jeito. É porque o chinês, cara, de besta não tem nada. O povo fica tirando chinês. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, eu particularmente, eu tenho uma admiração grande pelos chineses. Porque é um povo muito, assim... inteligente mesmo. Eles são um povo muito mal visto por muitos no mundo. E é mal visto justamente porque, de fato, é criado uma situação muito ruim contra eles. Porque, tipo assim, o fato de o país lá ter uma certa ditadura... Não quer dizer que o país em si, que os chineses em si, é um povo ruim, é um povo mau caráter e um povo fraco de ideia e etc. Não é nada disso. Só que ao mesmo tempo que a China tem lá os seus problemas, ela também tem as suas soluções. E os chineses, eles têm dominado meio mundo aí. Só que ao mesmo tempo que o nego chega e fala deles, não fala dos Estados Unidos. É uma briga que eu procuro sempre passar para o povo. Né? Isso aí a gente pode entrar em essas questões futuramente. Agora você vê, na verdade, o Bolsonaro ainda não conseguiu privatizar o tanto quanto ele queria. Ele privatizou pouco. A verdade é essa. Inclusive eu vi apoiadores dele brigando porque quase não fez o que eles prometeu fazer, que era privatizar. Eles estão querendo privatizar a Petrobras. Já algumas partes já privatizou. Isso, coisas pequenas aí eles conseguiram, exato. Mas o núcleo geral eles querem privatizar. Tem uma outra, cara, que eu esqueci o nome, cara, que eles querem privatizar, que é uma que tem as informações da gente. Esqueci o nome que dá dessa empresa.
eles querem privatizar. Aí teve um rapaz explicando que se ela for privatizada, quem comprar vai ter todas as nossas informações na mão. É um Não, o que absurdo, acontece cara. é o seguinte, o Bolsonaro, ele é um presidente tão incapaz de estar naquele cargo que ele mesmo está atrapalhando o Paulo Guedes. Exato, exato, Se exatamente. fosse um presidente que tivesse pelo menos um pouquinho de sabedoria, que ele praticamente ele é um cara ignorante, entendeu? Ele viveu 30 anos vivendo Baixo no clero, baixo né, clero ali, ali, conversando e fiado. conversando fiado, e quando ele ia votar, as pautas dele era sempre para favorecer ele ou favorecer as grandes empresas. Mas ele nunca votou a favor do pobre, do necessitado, como muitos ficam defendendo ele. Mas ele não é nada disso que o pessoal pensa, entendeu? E outra coisa, ele está atrapalhando, porque se ele fosse um camarada inteligente, nós estávamos mais lascados ainda, Ah, com entendeu? certeza. Ele Se está ele. atrapalhando as reformas passadas. Por ele ser até meio ignorante, eu fico até meio que otimista, assim, que o Brasil, quando ele entregar o cargo, ele não seja reeleito e boa parte não consiga privatizar. Porque se ele fosse um camarada mais descolado, tivesse mais articulação, soubesse conversar, não tivesse essa briga tanto ideológica que ele fica brigando com essa briga ideológica enquanto as outras coisas estão acontecendo, o Brasil ia estar pior do que ia estar mais pior do que está hoje. Isso vocês podem ter certeza. Não, isso é verdade. Uma coisa é certa, ó, o pessoal do Correio, quando chegou a época da eleição, fizeram campanha, né? E aí, aqui tem Lula, aí o pessoal, aquela causada toda, é Lula branco, não sei o quê. E quem é aqui? Aqui é mito, aqui é mito, aqui é mito. Eu já encontrei gente, familiares de quem trabalha no Correio, desesperado, porque já tinham cortado alguns privilégios que o pessoal tinha, já tinham sido cortados. Eu encontrei um senhorzinho mesmo que ele me falou, poxa, a minha esposa tinha um plano de saúde porque meu filho trabalha lá e ela era beneficiada. Eu não sei se ele também, eu sei que ele falou muito dela, que ela era beneficiada por ser mãe do rapaz. E aí ele falou, ó, cortaram, nós não temos mais esse direito. Entendeu? É isso que esse pessoal quer. Os benefícios que é para eles, tá tudo aí. Não foi tirado nada. Você vê que na pandemia aí o pessoal entrou tirando emprego, entrou tirando salário, entrou com um monte de caô. Mas não vimos político perder nada. Não vimos político perder nada. O que me chama a atenção é a questão de que o povo brasileiro, os mesmos que diziam que não tinha político de estimação, não tinha bandido de estimação, que não apoiava a roubalheira, que não sei o que, hoje a gente vê um monte deles defendendo os crimes desse presidente e da sua equipe. Lamentável, mas é verdade. Exatamente, os mesmos que você vê quando vê os crimes do Flávio, do Carlos, do outro lá, que são os filhos do presidente, o pessoal diz que não foram eles, quando tem tudo ali. E aí, como é que a gente fica nessa situação? Como é que... Pensar o que de um povo desse que nós temos? Rapaz, nós estamos vivendo um período que realmente tá difícil de explicar alguma coisa, entendeu? Porque, rapaz, as coisas estão tão na cara aí, rapaz. O que você vai falar com um negacionista? O camarada chega pra você, não acredita na ciência. Como é que você vai dialogar com um pessoal desse? Não tem como você dialogar, entendeu? A mesma coisa é esse bolsonarista que vai ao extremo. Ele está vendo o país indo de mal a pior, entendeu? E o cara, eles já ficam ainda saindo para se aglomerar, entendeu? Levar doença para casa. Tem casos aí que tem gente que está indo para essas manifestações e morreu, entendeu? Tem casos. Sim. Entendeu? Aí não dá para entender o que está acontecendo com o ser humano, não. O ser humano está passando por um momento meio difícil, está meio insano. Cara, na verdade eu não digo que tá meio insano. Eu acho que a nossa população, infelizmente, sempre foi muito fraco de ideia, de política, sei lá. Talvez seja por questão de faltar uma educação melhor. É verdade. Você sabe por quê? Porque vamos lá, olha só. Não dá para entender o Bolsonaro ter sido eleito e ter uma margem grande de pobre apoiando ele, quando ele falou tão mal de pobre. Ele criticou pobre, falou que não gostava de pobre, que pobre só se via para votar, pobre só tem uma utilidade na vida, né? Duas, né? É votar.
Ou seja, é só para isso que o pobre serve. Tudo que ele faz é diminuindo o pobre, etc. Aí o camarada vem e luta contra os direitos trabalhistas, que favorece o pobre. Quanto um salário melhor para pobre, ele é contra também. Só para fazer uma ressalta, quando ele estava com o candidato a presidente, ele é tão mentiroso que várias pautas ele defendia a favor do pobre. E depois recuou. Ele é tão falso que quando ele ganhou para presidente, tudo que ele prometeu, ele fez ao contrário, gente. Entendeu? Ele prometeu o quê? Que não teria, no ministério dele, seria gente capacitada, não seria gente que seria amiguinho deles que ia estar lá. Não. Exatamente. Hoje a gente mais vê é ministro lá, ministros incapazes, entendeu? Pega um general e coloca para ser o ministro da saúde. Como é que um cara que um camarada de uma área que não tem nada a ver com a saúde vai ser da saúde? Não tem como. Um cara da educação que não entende nada de educação, você é da educação, cara. Tivemos um colombiano que não sabia nem falar português. E sem contar que a maioria dos caras que ele chamava, tudo inventava os currículos falsos, né? Teve nego dizendo que era mestre, que foram ver, não, eu sou mestre, eu acho que foi a Damares, porque Deus me fez mestre. Não, eu também sou mestre, Deus me fez mestre. Mas ela só falou isso depois que descobriram. Não, que descobriram. A falcatrua Teve dela. nego inventando, dizer que estudou em tal faculdade. Se foram pesquisar, não tinha, aí chegaram na faculdade, a faculdade falou, não, esse cara nunca estudou aqui conosco, não. Detalhe, você falou e eu lembrei, né? Ele falou que era contra a reforma da Previdência. Essa reforma, meu amigo, ferrou com você, comigo, com a gente que somos pobres. Ele ferrou. Ele disse que era contra. Ele dizia que Temer era vagabundo por querer aprovar uma reforma que ia ferrar com o pobre. Sabe o que aconteceu? Ele fez uma reforma pior. Mas o que mais me chama a atenção é que muita gente hoje, mesmo levando no lombo, não defende o cara e diz que não, que a culpa não é dele, que foi ele que aprovou, ele trabalhou por isso, e, no entanto, não, o povo, uma boa parte diz, não, tá tudo certo. O governo dele, muita gente, muito classe média está indo para se tornando pobre. E os pobres estão indo para a extrema pobreza. Virando mendigo. Está crescendo muito assustadoramente, infelizmente. O número de população de rua cresceu nesse período de governo, e não adianta botar a culpa na pandemia, porque eu lembro que antes da pandemia a economia já não vinha bem. O governo, antes da pandemia, não tinha apresentado nenhum dado a favor da economia. Nada. O Paulo Guedes não tinha criado. E o dólar já vinha disparando já. Gasolina aumentando e por aí vai. Pode continuar. E para finalizar aqui o nosso papo de hoje, nós quer comentar sobre o lance do auxílio. Um exemplo, o auxílio. Auxílio Pelo amor de Deus, cara. Como é que um presidente vai dar um auxílio de R$150, cara? 250 um casal. Ou 375. É muito pouco, gente. Não tem como. Nós estamos morando aqui. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, passando um dia aqui com meus irmãos aqui. E eu sou pedreiro, trabalho bem pra caramba. Tô parado, já tenho indo com um mês parado, pra você ter ideia. Eu sou solteiro. Agora imagine quem tem família e tem que passar com R$150 ou 250. Pagar aluguel. Pô, só o gás aqui tá sem conto. Não tem como. Isso é um absurdo fazer um negócio desse e tinha recurso, tinha de como tirar. O André Janone tentou negociar. Tinha como tirar recurso para poder dar pelo menos R$600, que seria digno, o mínimo seria digno para o cidadão brasileiro, R$600. Mas eles não quiseram conversa não. Quiseram 150 para poder o pobre ter que ir para a rua trabalhar e pegar a doença e se lascar. E o interessante é que quando foi para a reunião, acho que foi na ONU, ele chegou lá e mentindo, né? Dizendo que tinha dado o equivalente a não sei quantos dólares. Mentiroso, como diz o brasileiro. Como diz o José lá do Portal do José, ele é um mentiroso quanto mais. Mente descaradamente. Um governo feito em cima de mentiras. Foi desde a época da eleição e agora. Tá tudo botando em prática. O cara mente descaradamente, velho. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Ele fica metendo um pau na Venezuela. Faltou oxigênio lá, não fez nada. Não fez nada. Não se movimentou com sua turma para poder levar o oxigênio lá pro pobres coitados lá da Amazônia. Aí o que acontece? Os venezuelanos, tanto criticados por Bolsonaro, deram o oxigênio para ele lá, o pessoal lá. Ele teve a cara de pau de dizer que o oxigênio foi dado por uma outra empresa que não foi os venezuelanos que deu. Numa live dele, ele falou isso aí, eu vi na live. Cara, eu não sabia desse detalhe não, o cara é muito pilantra mesmo, cara, na moral. Descarado. Primeiro, quando a Venezuela meteu
o auxílio, né? Falou, vamos mandar esse auxílio pro Brasil aí. Aí ele primeiro ele recusou, ele não quis não, ele deu aquela de orgulho, tá ligado? Não. Aí depois ainda vem com essa aí. Agora você vê a questão da vacina. O miserável não quis comprar vacina de jeito nenhum. Mais de 11 propostas ele negou. Aí tem bolsonarista defendendo de que não, mas acontece que nós queríamos comprar e a Câmara dos Deputados não conseguiu criar a lei que nós precisávamos. O Ministério também, a Câmara dos Ministérios aí também não quis, né? Os ministros não fizeram a lei que precisávamos. É mentira. Aí o que acontece? Na CPI agora, um dos cidadãos lá questionou a Pazuello. Pazuello, vocês não compraram a vacina, ficaram protelando e etc e tal. Aí Pazuello veio com esse argumento, que é um argumento que eles lançam como fake news aí e que muitos engolem. Sabe o que Pazuello falou? Não, é que a gente precisava da lei, que não sei o quê, porque o cara falou da demora. Aí o cara lá falou, rapaz, olha só, o ministro, quando vocês falaram que precisava dessa lei, nós levamos 2 dias para criar a lei, 2 dias para criar a lei que vocês precisavam. Depois ela foi para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados levou uns 5 dias, ou seja, 7. Vamos botar aqui, tenha dado uns 8. Eles levaram, depois disso, 6 meses para poder irem atrás da vacina. Aí veio comprando uns pouquinhos, e hoje nós estamos aí com esse mundo aí de gente morta. Morre gente todo dia. Infelizmente a tendência não são das melhores não, né? Vai passar de 500 mil e vai embora. Lamentavelmente. É porque, na verdade, eu não vejo como regredir, perspectiva de melhora. Nem eu não vejo. Aqui no país não. Sendo que nós temos países que já está com índice zero. O que acontece? Que já voltou ao normal. O que acontece é o seguinte, porque com tudo isso que está acontecendo, o Bolsonaro continua insistindo na cloroquina, no negacionismo, entendeu? E tudo isso, com quase 500 mil de gente de mortos, entendeu? Ele continua pregando ainda contra o distanciamento social, ele quer que o pessoal use de máscara, é o tempo todo ele pregando contra isso aí. Então, a perspectiva não vai ser não tem como melhorar. Pode dar uma redução, mas ninguém sabe se realmente vai ter uma queda drástica, quando vai ser. Se continuar do jeito que está, eu não estou com expectativa de que vai cair esse número. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu lembro que você andou um tempo apaixonado por Bolsonaro, lembra disso? Eu? É. Não, eu nunca gostei de Bolsonaro. Não, eu lembro disso que você andou me dizendo. Não, é que esse cara é inteligente. Aí olha, vou te explicar. Esse camarada aí é da gota. Vou te explicar. O Bolsonaro é o seguinte, o Bolsonaro em 2013 ou 2014, quando eu comecei a escutar uns vídeos dele, logo no começo, eu comecei a escutar uns vídeos dele e comecei a gostar dos ideais dele. Só que é o seguinte, eu não sou um cara burro. Eu percebi que ele só ficava brigando a briga ideológica, mas nunca falava em nenhum plano de fazer isso, para uma melhoria para segurança, para o transporte, entendeu? O que ele ia fazer, ele não falava. Então ele só ficava brigando ideologicamente. Aí eu lembro que eu conversei com você algumas vezes e falei isso. Falei, rapaz, esse cara não presta. Eu lembro disso. Te falei, ó, esse cara não presta, expliquei algumas coisas, você foi ouvindo, pá, foi depois questionando, então, beleza, eu fico feliz que você saiu dessa barca. Não, eu e o Washington, nós no começo não gostávamos de Bolsonaro, quando começamos a ouvir os vídeos, mas depois nós paramos para a realidade, falou, ó, nós moramos no Rio de Janeiro já há 10 anos, nós nunca vimos esse cara fazer nada pelo povo lá do Rio de Janeiro. Nem pela polícia, que ele tanto fala, ninguém. A polícia aqui no Rio teve uma época aqui que estava passando fome. Tava um caso sério. O cara chorando, dando entrevista, o cara nunca deu a cara para poder ajudar o pessoal, entendeu? Então essas coisas aí, você tem que parar para despertar. Qualquer um da gente pode errar. O erro é normal de ser humano. Só que nós não podemos permanecer no erro. Se você votou no Bolsonaro achando que ele ia fazer boas coisas, e ele não está fazendo, você tem que despertar e cair para a realidade, entendeu? Errei por ter votado no cara acreditando numa coisa que não está acontecendo. Agora você ficar defendendo um cara que continua prejudicando o país, prejudicando você que vai no supermercado, 5 kg de arroz está R$30,
o quilo de carne tá 40 conto, quase não dá mais para você se alimentar, E que só faz medida para apoiar em favor deles. Isso é uma ignorância terrível, não pode acontecer um negócio desse. A gasolina esse ano já subiu para mais de 6 vezes esse ano. Então, vamos entrar numa questão aqui que a gente falamos que falaríamos da questão do auxílio, né? Não, já falamos? Sim, mas eu quero sair dela para entrar numa outra questão, que é a questão da gasolina, né? Porque a gasolina... Não se preocupa não, deixa o tempo rolar aí. A gasolina, quando estava 2,80, há portais que diz que chegava a 3,20, o povo estava naquela coisa de que o gigante acordou. Teve até uma mulher que o povo hoje se pergunta, onde é que está essa mulher, uma que saiu no posto, fazendo algazarra, não compre gasolina, porque se não comprar, a gasolina estraga, eles vão ter que abaixar o preço. Hoje está R$6. Aí eu pergunto, onde é que está esse povo? Para poder partir para dentro, porque a gasolina está tão cara. Onde é que está o povo para ir para a rua, para reclamar porque não está podendo comer, não está tendo trabalho, não está tendo salário? Onde é que está esse povo? O que tu me diz a respeito dessa situação toda aí? Na realidade, rapaz... O gigante acordou? Não acordou nada. A realidade é que essa classe média brasileira nossa são feitos de um bando de hipócritas, entendeu? E eles incentivam tanto os bestalhados que não têm instrução a seguir o rumo deles. E na hora que o pau tá comendo lá, ele se esconde. São um bando de covarde, entendeu? Que, como eu falei, você pode errar, não tem problema você errar, que você é ser humano. Agora você permanecer no erro, isso já é burrice. E é o que está acontecendo. Muita gente ainda continua insistindo num camarada que está vendo que o governo dele é um desgoverno. Ele não tem plano de governo, esse cara, entendeu? Se continuar do jeito que está, a perspectiva de final do ano, essa gasolina nossa vai estar uns R$8 no mínimo. Rapaz, eu acho que vai estar mais, hein? E o bujão de gás, um canal que eu acompanho lá do Carlito Neto, falou que no final do ano o bujão ia estar aproximadamente R$200, pelos estudos que foram feitos. Exatamente. Não que as coisas estão se encaminhando para essa situação aí. Não, aí vem aquela questão que eu falei da Globo, que ela critica o Bolsonaro, mas não critica o Paulo Guedes. Eu lembro que eu estava em 2019, ou 18, ou 20, não lembro se foi 19 ou se foi 2020, que eu estava no Espírito Santo e lá saiu na Globo uma pesquisa de que tinha aumentado o número de pessoas que estavam cozinhando no gás, na lenha. Aí sabe o que eles fizeram? Fizeram uma pautazinha romântica, romantizou a situação e disse o seguinte, que o povo estava gostando de cozinhar, que estavam voltando às raízes de cozinhar na lenha. Porque a comida na lenha é mais gostosa, que não sei o que. Aí, claro, eles pegam aqueles bestalhados, engambela ali com uma conversinha ou outra ali, vai conduzindo a conversa e o povo, rapaz, que cozinhar na lenha é bom, e que não sei o que aquilo outro. E não fala a real. Que a real muita gente está migrando para lenha porque não está podendo comprar gás. Essa é a situação. Acabou. É verdade. É isso. Então, eles não vêm e criticam um ministro tão importante que é o ministro da Economia. Ele não critica outros ministros que são de grande importância do governo. Eles não criticam. Aí a Damares e o outro lá da cultura e não sei o quê. Esses bestalhados, eles recebem crítica, mas o pilar mesmo, que é alguém que tem algo que atrai a ela, que esse sistema de governo ela apoia, então, meu amigo, ela fica quietinha, ela não está nem aí. Resumindo, foi feito toda aquela situação para que o povo fosse às ruas, mas aquilo foi orquestrado, não é isso? Com certeza. Teve apoio das grandes corporações, teve apoio da empresários mídia. fortes por trás. Exatamente. A Globo, a Record, Bandeirante, todo mundo já estava nessa aí. Sendo que o plano deles não era que, fazendo aquilo, um Bolsonaro surgisse. O plano deles era outro. A gente pode, no outro vídeo, aprofundarmos mais sobre essa questão. Porque tudo aquilo, gente, foi armado. Não estou dizendo que o governo da Dilma não tivesse que ter crítica, porque tinha. Muitas, né? Exato. Eu hoje, se você me perguntar, assim, quem você votou, eu vou dizer, eu tenho votado sempre no PT, desde as primeiras eleições presidenciais do presidente Lula, sempre no PT.
Hoje, você votaria em quem? Em todos os que tem PT de novo, no Lula novamente, ou qualquer outro. Sabe por quê? Eu só vou deixar de votar quando eu ver alguém que seja realmente melhor, que eu olhe e fale assim, olha, esse aqui me parece uma pessoa melhor, que vai fazer um trabalho melhor do que o PT fez. A última eleição, eu não vi ninguém que tinha esse perfil de fazer algo melhor do que o PT. Eu não vi Bolsonaro, eu não vi lá o Geraldo Alckmin, Amoedo, Daciolo, Ciro, eu não vi nenhum deles que, na minha visão, faria algo melhor do que o PT, na minha visão. Então, por isso eu continuei votando no PT. Mas, se eu tivesse lá e visto, ó, esse aqui faria algo melhor do que o PT, então eu votaria nele. Você disse que... Eu já penso ao contrário. Naquela eleição, eu votei em Ciro Gomes. Eu acho que ele seria um excelente presidente. Eu já comi, diante daquelas situações que se encontrava ali. Mas o cara era muito fraco. Ninguém sabe até quando. O candidato do PT, o PT demorou demais para poder lançar o cara. É por isso que deu no que deu. Bom, mas é isso aí, ó. Vamos curtir o vídeo, entendeu? O problema... Vou sair agora que eu vou almoçar. E vamos fazer as considerações finais aí. Então... Isso é por enquanto, até almoço. Tá comendo por enquanto, porque do jeito que vai... Depois vai chorar. Ninguém garante que depois vai continuar comendo, não. Pelo amor de Deus, gente. Jesus é mais, hein? Na verdade, o PT não demorou para lançar o cara. Na verdade, é que foi uma briga muito grande, cara, né? Mas, beleza, gente. Vamos seguir aí a luta. Que Deus abençoe e guarde a todos nós.